Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Celebração da sexta-feira da Paixão do Senhor. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruíste a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhante ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativos para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado.
Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Senhor. Eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus, e entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo
sou. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, de coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançamos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu prece e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o Cristo bendito, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te revelou. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu Jesus. Humilhou-se, obedeceu, serviu e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo bendito, salve amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava-se reunir-se aí com os seus discípulos. Jesus levou consigo um destacamento de soldados. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer,
saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes o retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era o conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava fora da porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhes: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. E disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem?
Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que de morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas entrariam lutando para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: Então, o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos soltei o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: Diga-me, de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso,
Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão a César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: Basta, o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, em partes para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu-a consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O instante de silêncio. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.
Os soldados foram e quebraram as pernas de um e de outro, e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acredites. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão internauta, querido paroquiano e paroquiana, que reza conosco essa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa Sexta-feira Santa, eu queria só lembrar o Evangelho de hoje. O Evangelho está narrando nesse momento como aconteceu a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se apresentou a Pôncio Pilato, aos sumos sacerdotes, de cabeça erguida, sem se lamentar, sem se sentir revoltado. E se você leu o Evangelho com atenção, ou então escutou com atenção, você percebe que o poder desse mundo não tirou a vida dele. Que o poder dos sacerdotes, do sumo sacerdote, de Pilatos, não tiraram a vida dele. Ele doou a sua vida. Ele fez a doação da sua vida. Como é que isso aconteceu? Durante a sua vida pública, que foi 3 anos, Jesus mostrou que tinha poder. Mandou no mar, o mar obedeceu. Mandou no vento, o vento obedeceu. Mandou na morte, a morte tinha levado o filho de Naim, da viúva de Naim, a morte tinha levado a filha de Jairo, a morte tinha levado Lázaro, e ele se apresentou, e a morte se dobrou diante dele. Então, Jesus é poderoso. E por que ele não usou esse poder para evitar a cruz? Por que ele não usou esse poder para poder não ser crucificado? Porque se Jesus usasse essa força ao seu favor naquele dia, ia ter muitas mortes. E ao mesmo tempo, ele revidando, ele estava aprovando a violência. E as profecias todas, de todos os profetas, falavam que ele é o príncipe da paz. E se a gente olhar a história fora da Bíblia Sagrada, a gente percebe que até Jesus,
todo o poder adquirido era pela força, era pela violência. Não tinha outra maneira de adquirir o poder, de usar o poder, de usufruir do poder, a não ser pela habilidade de força, de violência, matando quem não tinha força e assumindo o poder. Então Jesus ofereceu ao mundo, à humanidade, que eu sou capaz de me impor, de ser escutado pela paz. Pela paz. Ele é o príncipe da paz. Então foi o que ele fez. Ele deu, nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, o maior, podemos dizer assim, o maior espetáculo entre aspas, o maior show, entre aspas, pode dizer, que é possível a paz. Ele se tornou o maior sinal de paz na humanidade. Ele enfrentou a violência na paz, na harmonia, sem revolta, sem angústia, com sofrimento sim, com dor sim. E para promover a paz ele se sacrificou. Dá para poder entender que qualquer pessoa que abra a boca e diz, eu amo Jesus, eu sou de Jesus, essa pessoa é obrigada a abraçar a paz. É obrigado a assumir a paz. É ter um critério maior a paz. Ser impossível de qualquer ação que não esteja promovendo a paz. Agora, eu queria, nesse momento, fazer algumas questões para você que está em casa pensar. Eu também quero pensar. E queria fazer umas questões para, nesse dia, a gente pensar bastante. Por que essa quarentena na Semana Santa? Você já pensou nisso? Por que essa quarentena na Semana Santa? Por que estamos encontrando tempo para ficar em casa e em família? Por que nós estamos encontrando tempo para ficar em casa, na família? Porque esse silêncio, essa parada na nossa vida e na vida da humanidade? Por que deixamos de falar no coelho da Páscoa e estamos falando em Jesus Cristo? Por quê? Porque muitos estão em oração. Porque muitos estão rezando, ou melhor, usando a internet, buscando orientação de como rezar. Por quê? Que muitos estão usando a internet, buscando orientação de como rezar, de como orar. Porque muitos que faziam cura, agora não estão fazendo. Por quê? Muitos faziam cura e agora não estão fazendo. Porque em muitos o medo está se apoderando. Porque muitos estão buscando a Deus e se fortalecendo na fé. Meu irmão, minha irmã internauta, vamos deixar os porquê e vamos aprofundar um pouco essas questões. Como estou enfrentando esse vírus? Como estou enfrentando esse vírus? Como estou recebendo as informações de enfrentamento dessa epidemia, dessa pandemia? Como estou recebendo as informações de enfrentamento dessa pandemia? Como estou encarando esses dias em casa? Como estou me relacionando com os que estão comigo em casa? Como é que está o meu relacionamento com as pessoas que estão comigo em casa? Como é que eu estou rezando? Como é que eu estou orando? Como é que eu estou me apresentando a Deus nas minhas orações? Como é que estou mergulhando dentro de mim? Uma perguntinha, como estou? Como estou?
meu irmão, minha irmã internauta, querido e querida paroquiano e paroquiana, para poder pensar quais as respostas que estou encontrando para as minhas questões. Qual é minha posição diante desse momento de recolhimento no meu lar? Qual é o meu comportamento diante dessa parada? Qual é a minha atitude de fé que estou fazendo? Qual mensagem eu estou tirando para a minha vida cotidiana desse momento? Qual a mensagem que eu estou tirando? E agora, para eu pensar com mais profundidade, quem é Deus para mim? Quem é Deus para mim? Quem é Cristo para mim? Eu tenho em casa a Bíblia Sagrada e para ela eu tenho tempo para poder ler? O que é para mim, de verdade, a fé? Eu respeito a Deus. Deus tem vez em minha vida? Isso aqui é bom para mim, mas Deus não gosta. E por amor a Deus eu vou renunciar. Sou capaz disso? Jesus Cristo é realmente meu Salvador? Eu dou testemunho de minha fé em Jesus Cristo? Ou eu tenho vergonha de dizer que eu acredito em Jesus Cristo? Eu rezo o meu texto com devoção e se aproximando de Deus e de Jesus Cristo. Estas questões são para você pensar nesta Semana Santa, nesta quarentena, nesses dias grandes de nossa fé. Meus irmãos e irmãs, nesta celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta sexta-feira, nós iremos agora fazer 10 orações ao nosso bom Deus, chamada oração universal. A nossa igreja suplica, pede a Deus por muitas coisas. Oremos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo Papa. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja,
governando o povo de Deus. Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos por nosso arcebispo, Dom Jacinto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja. Escutai súplica que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Oremos por nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso, que por novos nascimentos, tornai fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascido pelo batismo, sejam contados entre os povos, entre vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne a reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade una os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso, dai aos que não creem no Cristo
e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração. Chega ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso, vós criaste todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achasse repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces, as orações dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegre em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, irmã internauta, querido paroquiano e paroquiana aí na sua casa, unidos conosco pela página do nosso Facebook, agora vai ser a segunda parte da cerimônia. A primeira, ou a terceira parte. A primeira foi a liturgia da palavra, a proclamação da palavra de Deus, das profecias que falavam do príncipe da paz, da carta aos Hebreus, dizendo que Jesus é o sumo sacerdote por excelência, é o nosso advogado, ele conheceu de fato a realidade humana e é capaz de se compadecer de cada um de nós. O Evangelho que narrou como foi toda a sua crucificação, a condenação, o julgamento, e agora é o momento da adoração da Santa Cruz. Esta cruz que era um símbolo de tortura,
era um símbolo máximo de sofrimento. Jesus assumiu essa cruz e se tornou para nós o símbolo da vitória, o símbolo permanente da vitória de Deus. A gente vai receber essa Santa Cruz, a gente vai fazer no momento um ato de adoração, adorando a este Jesus, que é símbolo da nossa paz, modelo, exemplo de paz. Olhando da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E te eis o leno da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eu convido algumas pessoas que estão aqui, participando da cerimônia, para fazer uma de adoração. Não toque na cruz, nem beije, apenas se apresente e faça, né, uma venha. Que por nós sofreu martírios, morreu por nossa mão. Que por nós sofreu martírios, morreu por nossa mão. Os céus cantam a Senhor Jesus, cantemos também na terra louvores da Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores da Santa Cruz. Humildes e de nosso Senhor Jesus. Todos morreu Jesus, remindo as nossas almas, pela sua cruz. Remindo as nossas almas,
graças, perdão e luz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Dai louvada seja a paixão do Redentor, que por nós sofreu martírios, morreu por nosso amor, que por nós sofreu martírios, morreu por nosso amor. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de Jesus sacramentado, que nós guardamos ontem para hoje. Você que está em casa rezando conosco, se puder também fique de joelho diante de Jesus sacramentado. E diante dele, cheio de confiança, nesse Jesus que se tornou para nós o símbolo maior de paz, o nosso Salvador, aquele que nos ensinou a se comunicar com o Pai, rezemos com amor e confiança a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Senhor, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Pois
sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu os tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu os tenho amado. Prova de amor maior não há pra doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Pelas dores do Senhor, imploramos piedade ao unção que concede a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua voz bendita e falada com justiça. Abraço inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, querida eleição. Teu reino venha a nós, querida eleição. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, olha, hoje, a sexta-feira, é um silêncio total. Vamos tentar em nossa residência fazer esse silêncio. Jesus, é uma sexta-feira, depois do meu dia, muito triste. Ele foi crucificado, morto, e no final da tarde, sepultado. Foi para o ventre da terra. Interessante, também como um jardim. No início da humanidade, Deus fez o homem e colocou no jardim. E agora o novo homem, que é Jesus, também foi colocado no jardim. Ele está sepultado. É uma dor profunda, é o nosso Salvador. É o príncipe da paz. É o homem que visibilizou de maneira concreta e real a presença de Deus, o amor de Deus. Deus fez a experiência humana na pessoa de Jesus. Tornou-se um de nós em Jesus Cristo. E esta bondade de Deus entre nós, as nossas autoridades e aqueles que têm a ganância pelo poder, não entenderam, não compreenderam, crucificaram. Está sepultado. Amanhã é um dia total de silêncio, é um sábado silencioso. Ele está sepultado. E nós aqui no santuário, amanhã, às 18 horas, 6 horas da tarde, nós iremos começar a celebrar a Vigília Pascal. Nessa Vigília Pascal,
a gente escuta a palavra de Deus, que nos conta a história da presença de Deus ao nosso lado, nos acompanhando, nos salvando, nos libertando. E depois a vigília termina celebrando a vitória, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente acende a vela grande, que nós chamamos de Círio Pascal, simbolizando Jesus a nossa luz. A gente renova o nosso batismo em casa amanhã, quando você for preparar o notebook, o celular ou o tablet para poder participar da celebração, não esqueça de colocar uma bacia com água para ser abençoada e você renovar o seu batismo, o seu compromisso. Não sei se vocês escutaram com atenção que hoje, na crucificação de Jesus, os soldados receberam a ordem de quebrar as pernas dos crucificados. Quebraram a perna de um, quebraram a perna do outro. Jesus estava morto e não quebraram a perna, mas um soldado jogou uma lança do seu lado. E essa lança, diz o texto sagrado, que jorrou água e sangue. E quem viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Está lá no texto sagrado. A água simboliza a nova vida, o batismo. No batismo, a gente nasce de novo. A gente se torna discípulo de Jesus Cristo. E o sangue que jorrou significa a Eucaristia. A Eucaristia, isto é, o corpo e o sangue de Jesus. Já estava lá o corpo e o sangue foi derramado. Então, em cada missa está acontecendo esse ato, onde jorra. Naquele momento ali, jorrou, nasceu a igreja legítima de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós fazemos parte. Nós também queremos, nesse momento, agradecer muitas pessoas que estão rezando conosco nesse momento. Rosilene Vieira, Alexandra Moraes, Regina Lúcia, Jussiane Barbosa, Elisângela Costa, Altemir Farias, o Padre Igor, lá na Itália, filho aqui dessa terra, Bia Moraes, Alain Brito, Ana Cláudia, Ivonete Borges, ontem foi aniversário do seu Carlos, seu esposo, Valdimar Silva, Dona Chiquinha e seu Souza estão nesse momento em seu recinto rezando conosco, Elizabeth, Maria e muitas pessoas, a minha mãe também nesse momento rezando conosco. E amanhã, 18 horas, iremos celebrar a Vigília Pascal. E agora a gente fazer a oração conclusiva e em silêncio a gente se retira para nossas casas, para o nosso lar, voltar ao normal. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.
Senhor.